Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET, semana 3, PET 1, falaremos sobre globalização econômica. Globalização econômica. Globalização econômica é o processo econômico e social que estabelece a integração entre países e pessoas do mundo todo, Através dela, empresas, países e instituições realizam trocas financeiras, culturais, comerciais, sem restrições ideológicas. A globalização econômica é um fenômeno que foi aprofundado após a queda do Muro de Berlim, Lembrando que o Muro de Berlim foi originário da Guerra Fria, que aquele conflito não declarado entre os Estados Unidos e a União Soviética. Lembrando que o Muro de Berlim era um dos símbolos da Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria e com a queda do Muro de Berlim, lembrando que essa datação da Guerra Fria tem como base o Plano Marshall, que durou de 1947 a 1991, tá certo? No pós-Segunda Guerra até o início da década de 90. A partir desse momento, deixou de existir a divisão que vigorava no mundo entre países capitalistas e socialistas, chamada Guerra Fria. Aqui nós podemos observar sobre a globalização econômica, onde os países que dominam as grandes empresas acabam distribuindo ela para outros países, vai ampliando, uma vez que na globalização econômica não se tem limites, não se tem o capital não tem fronteiras, onde acaba se implantando indústrias em diversos países, onde consegue altos lucros, uma vez que é implantado em países emergentes ou países subdesenvolvidos, até mesmo com a maior lucratividade, onde tem mão de obra abundante, além da mão de obra abundante, matéria-prima e isenção de impostos. Traz uma frase aqui embaixo: os países grandes, os países dominam as grandes empresas ou as grandes empresas dominam os países. Essa é uma frase para a gente pensar, assim, quem que domina quem, Temos as empresas transnacionais, ou chamadas também anteriormente por empresas multinacionais, termo que entrou em desuso, multinacionais, porque dá a impressão que a empresa teria multinacionalidades, mas ela está presente em vários países, Aí o termo utilizado na atualidade são empresas transnacionais, que comercializam no mundo todo, são os principais agentes da globalização econômica. É certo que ainda falamos do governo e nação, no entanto, estes deixaram de representar o interesse da população. Agora, os estados defendem sobretudo as empresas e bancos. Na maior parte das vezes, são as empresas americanas, europeias e grandes conglomerados asiáticos que dominam esse processo. Globalização e neoliberalismo. A globalização econômica só foi possível com o neoliberalismo, adotado nos anos 80 pela Grã-Bretanha, governada por Margaret Thatcher, 1925 a 2013, o falecimento dela, e os Estados Unidos, de Ronald Reagan, 1911 a 2004. O neoliberalismo defende que o Estado deve ser apenas um regulador e não um impulsor da economia, Igualmente, aponta a flexibilidade das leis trabalhistas como uma das medidas que é preciso tomar a fim de fortalecer a economia de um país. Isso gera uma economia extremamente desigual, onde somente os gigantes comerciais têm mais adaptação nesse mercado. Assim, muita gente fica para trás nesse processo, neoliberalismo. Para a gente entender melhor sobre o conceito de neoliberalismo, é um novo conceito, de liberalismo clássico, neo aí simboliza novo, novo liberalismo, Sua principal característica é a defesa da maior autonomia dos cidadãos
nos setores político e econômico e logo pouca intervenção estatal, ou seja, onde o cidadão tem total autonomia, né, tanto político como econômico. No século XX, note-se que nos últimos anos do mesmo século, inúmeras foram as transações, acontecimentos e manifestações ocorridas no âmbito global. Grandes corporações surgiram, milhares de dólares foram investidos, novas atividades econômicas e comerciais foram desenvolvidas, produtos e serviços foram criados e aprimorados, normas e leis foram necessárias, moedas foram criadas, fusões aconteceram, né? Monopólios surgiram, dentre variados outros acontecimentos, né? Estar no mercado atual pode representar estar frente a um arsenal diversificado de influência proposta pela globalização. A economia vive sob permanente avaliação, que é conduzida por uma lógica financeira geral e lucrativa. As grandes corporações industriais e as organizações financeiras manejam uma massa de ativo financeiro e de moedas que compõem suas estratégias de valorização ao lado de seus ativos operacionais. Assim, além das taxas de retorno nos investimentos produtivos, as taxas de câmbio, as taxas de juros e os índices de valorização das ações são parâmetros considerados na rentabilidade financeira geral. No mundo livre do movimento de capitais e de taxas de câmbio flexíveis, aqueles atores efetuam movimentos de poupança financeira, né, em consonância com suas expectativas mutáveis, que impactam fortemente nos mercados cambiais, acionários e de crédito geral o mundo afora. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia capitalista vive uma fase de expansão e enriquecimento. Na década de 70 e início dos anos 80, essa prosperidade é abalada pela crise do petróleo, né, que provoca recessão e inflação nos países de primeiro mundo. Também, nos anos 70, desenvolveu-se novos métodos e técnicas de produção. O processo de automação, robotização e terceirização aumentam a produtividade e reduz a necessidade de mão de obra. A informática, a biotecnologia e a química fina desenvolvem novas matérias-primas artificiais e novas tecnologias, mas a contínua incorporação dessas tecnologias de ponta no processo produtivo exige investimentos pesados e os equipamentos ficam obsoletos rapidamente, né? O dinheiro dos investimentos começam a circular para além de fronteiras nacionais, buscando melhores condições financeiras e maiores mercados. Grandes corporações internacionais passam a liderar uma nova fase de integração dos mercados mundiais, é a chamada globalização da economia. A divisão política entre os blocos soviético e norte-americano modifica-se com o fim da Guerra Fria, como nós falamos de início. Uma nova ordem econômica estrutura-se em torno de outros centros de poder, né? Podemos citar os Estados Unidos, a Europa e o Japão, né? Em torno desses centros são organizados os principais blocos econômicos supranacionais, que facilitam a circulação de mercadorias e de capitais. Em 1990, o intercâmbio comercial entre esses países era de aproximadamente 3 bilhões e meio de dólares, né? Em 95 já ultrapassa os 10 bilhões, né? O Mercosul vive uma fase inicial de adequação e ajuste, mas o comércio entre seus integrantes já demonstra seu potencial. Os contatos políticos, econômicos e culturais se intensificam. Hoje se negocia a adesão de outros países da América do Sul. Visando ampliar suas atividades comerciais, já se iniciam contatos políticos com países da União Europeia, né, para a formação de um superbloco econômico, né, seria a integração
econômica entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que já é uma realidade, né? A globalização já não é mais questão de opção, né? É inevitável para qualquer país que pretenda o pleno desenvolvimento econômico e que queira fazer parte das integrações, da integração mundial que está acontecendo, para não sofrer prejuízo ou discriminação por não acompanhar os movimentos internacionais, né? Temos alguns efeitos também da globalização, né? Sendo assim, com a crescente busca por novos mercados e todos os demais diferentes parâmetros adotados mundialmente, diversos efeitos econômicos emergiram. A globalização econômica de 1980 em diante ocorreu crescimento, pobreza e distribuição de renda. Para avaliar como a globalização efetuou o crescimento econômico, a pobreza e a distribuição de renda, reuniram dados de um grupo de mais de 100 países. Eles foram divididos em 3 grupos: países ricos, países inseridos no processo de globalização e países não inseridos na globalização. O critério para diferenciar os países inseridos na globalização do resto dos países em desenvolvimento de 1980 em diante foi fixado em função de 2 variáveis: corte de tarifas e aumento do volume de comércio exterior. Os países inseridos na globalização. Os países inseridos na globalização tiveram mudanças significativas no volume de comércio exterior em relação ao produto interno, o chamado PIB, né? Passando de 16% para 32% nos últimos 20 anos. Como elemento de comparação, nos países ricos, esse aumento foi de 29% para 50%. Ao mesmo tempo, os países inseridos na globalização reduziram as suas tarifas em 22% percentuais, de 57% para 35%. Os países inseridos na globalização representam metade da população mundial, ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas. Dentre eles encontram China, Índia, Brasil, México e Argentina. Conclusões. As conclusões do estudo mostram que, enquanto as taxas de crescimento dos países ricos declinaram nas décadas passadas, as taxas de crescimento dos globalizadores têm seguido o caminho inverso, acelerando-se dos anos 70 para os 80 e 90. O resto do mundo o resto do mundo em desenvolvimento, por outro lado, seguiu o mesmo caminho que os países ricos, desacelerando o crescimento dos anos 70 para 80 e 90. Nos anos 90, os países inseridos na globalização tiveram um crescimento per capita de 5% ao ano. Os países ricos cresceram 2,2% per capita e os países não inseridos cresceram apenas 1,4%. Ou seja, a distância entre países ricos e em desenvolvimento declinou nas 2 últimas décadas em relação aos países inseridos na globalização e aumentou para aqueles países não inseridos no processo. A globalização econômica, né? O aumento do comércio exterior e redução de tarifas, favorece o crescimento e a diminuição da pobreza. O grande desafio da globalização, entretanto, continua a ser a distribuição de renda entre os países e entre pessoas. Países que reduziram a inflação e expandiram o comércio e viram acelerar suas taxas de crescimento nos últimos 20 anos, não tiveram mudança significativa na distribuição de renda. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Um grande abraço.